Capítulo 459, O Velho Bastardo e o Pequeno Bastardo. Comandante da Legião. Soaura Reis não podia acreditar em seus olhos. Depois que ele se certificou de que era Fei, ele ficou chocado. Ele não podia acreditar que o comandante da Legião aumentou sua força novamente em um dia. Pela sensação que ele teve, ele sabia que Fei era agora uma elite de classe Lua. Esta descoberta o chocou e desapontou. Ele pensou em suas alegações de derrotar Onisvord e o rei de Chambord durante a competição entre os reinos afiliados, e eles eram todos uma piada agora. Como Onisvord e o rei de Chambord tinham rancor entre eles, Onisvord decidiu se juntar a outra legião e foi para a zona de batalha de Endoven para acumular méritos militares. Ele, por outro lado, juntou-se à legião Presas do Lobo porque ele estava curioso sobre Fei e o respeitava. Ele pensou que um dia alcançaria o rei de Chambord, mas parecia que a distância entre eles estava ficando maior e maior. Sim, eu sou uma elite de classe da Lua agora, Fei sorriu e respondeu quando ele puxou de volta seu poder. Embora Reis fosse um pouco arrogante, ele não era uma pessoa ruim, e ele era bastante direto. A matriz da espada coletora de alegria e tristeza que ele usou quando lutou contra Onisvord era uma técnica de alto nível. Era capaz de controlar as emoções de outras pessoas, e seria aterrorizante se fosse lançado por alguém que tivesse uma tonelada de energia guerreira. Mesmo se esta técnica não fosse considerada como uma técnica mítica, era pelo menos uma técnica lendária. Fei valorizava talentos como Reis, e ele soltou um pouco de seu poder para deter Reis e diminuir a arrogância em sua natureza. Se a oportunidade estivesse lá, o rei iria querer recrutar oficialmente esse jovem assim como Shevchenko. Afinal de contas, se Chambord quisesse ficar em pé neste mundo caótico, não podia confiar apenas em Fei. Esta cidade antiga da morte é complexa. Como está indo a busca? Fei olhou em volta e viu que todos os soldados estavam em uma armadura de pano. Embora guerreiros de nível de estrelas como Reis pudessem resistir ao campo magnético da cidade, os soldados comuns ficariam presos ao chão se usassem armaduras de metal. Havia luzes na cidade. Alguns dos antigos edifícios de madeira foram demolidos e os pedaços de madeira foram usados para acender fogueiras. Esta é a única maneira que os soldados poderiam lutar contra a frieza no deserto durante a noite. Senhor, a cidade está praticamente limpa. Exceto pelos ossos, nada mais foi encontrado. Esta é realmente uma cidade da morte, Reis informou a Fei. De repente, ele pensou em alguma coisa e disse com uma expressão estranha no rosto: Senhor, 2 poderosos mestres chegaram à cidade meia hora atrás. Nós não poderíamos derrotá-los. Foi uma sorte que eles não quisessem ferir ninguém. Eles tomaram o palácio principal e estão descansando lá dentro. Eles pediram à senhora Cindy que cozinhasse e servisse eles. O quê? Fei ficou chocado. As pessoas que podiam entrar na cidade sem usar aquela passagem secreta eram todas elites de classe Lua. Não havia como os soldados de Zenith nesta cidade pudessem lidar com eles. Ele rapidamente perguntou: quem são eles? Como eles se parecem? Um deles parece um mago de meia-idade e a outra pessoa é um menino. Aquele garotinho parece tão fofo quanto um anjo, mas ele é poderoso. Eu não conseguia nem me mexer quando ele olhou para mim. Reis disse calmamente. Parecia que esta espada viciosa com armadura de prata estava em grande desvantagem contra aquele garotinho. Depois de um momento de pausa, ele acrescentou enquanto esfregava o braço: nós não poderíamos entrar em contato com você imediatamente, então só poderíamos esperar por você. É uma sorte que você veio tão cedo. E é culpa minha. Eu não dei a vocês uma maneira de entrar em contato comigo para assuntos urgentes. Fei assentiu e disse. Neste momento, Fei tinha quase uma certeza de que esses 2 mestres descritos por Reis eram o homem de meia-idade e a criança que Shevchenko e sua equipe encontraram ontem. Fei estava curioso sobre eles, e ele não os antecipou vindo para a antiga cidade da morte. Já que eles não feriram nenhum soldado, eles não deveriam ser do tipo vicioso e assassino.
Portanto, Fei estava ansioso para vê-los. Leve-me até eles, disse Fei enquanto caminhava em direção ao palácio principal dentro da cidade. Velho bastardo! Você não me disse que ninguém estaria aqui. De onde vieram essas 30.000 pessoas? Um garotinho que estava segurando uma perna de leitão assada e devorando-a reclamava enquanto se sentava na cadeira de pedra do palácio principal. Pequeno bastardo! Mantenha a boca limpa. A etiqueta alimentar do mago de meia-idade era ainda pior do que a do menino. Enquanto bebia um pouco de vinho e mastigava a carne assada, ele amaldiçoou de volta. Então, ele esfregou o cabelo bagunçado com a mão gordurosa. Isso está além da minha expectativa. Como uma tropa militar entrou nesta cidade. Esta é a primeira vez em dezenas de centenas de anos. Garotinha, diga ao vovô como vocês evitaram aquele fosso mortal de areia movediça e as formigas berserk comedoras de metal. Ele disse isso para a princesa mágica Sing, que estava preparando carne assada nos espetos de metal. Como vocês, mestres, podem entrar aqui, nós também podemos. Não há nada especial como o nosso comandante da legião Alexander poderia fazer qualquer coisa, ela disse calmamente. Embora ela tenha sido forçada a cozinhar e servir essas duas pessoas estranhas, ela agiu educadamente. Enquanto ela se sentava em uma cadeira de pedra perto do fogo, ela colocou uma das mãos no joelho enquanto girava o leitão limpo adequadamente na grelha de assar. Ela cantarolou uma melodia sem nome quando um sorriso brilhante apareceu em seu lindo rosto, e parecia que ela não estava nervosa como uma cativa. Depois de ver isso, aquele menino Arthur assobiou animadamente e riu. Ei, velho bastardo, você viu isso? Essa gostosa não tem medo de você? Então, ele assobiou para Cindy e disse com desejo. Gostosa, você é adorável. Na verdade, você é ainda mais bonita que Santa Janice há muitos anos. Posso ter a honra e convidá-lo para o telhado para apreciar a luz da lua? Ele soava exatamente como uma pessoa obscena. No entanto, essa expressão obscena parecia realmente estranha no rosto daquele menino que parecia ter cerca de 9 anos de idade. Parecia ridículo e poderia fazer as pessoas rirem. O homem de meia-idade ficou muito bravo e jogou um pedaço de osso neste menino. Rachadura. Este osso se transformou em pó de osso quando pousou na cabeça desse menino, e isso não causou nenhum dano a ele. Por outro lado, esse garoto chamado Arthur ficou olhando para Sing com seus grandes e bonitos olhos. Ah! A princesa mágica riu e disse enquanto cobria a boca com a mão, garotinho, você ainda é muito pequeno. Depois de ouvir isso, Arthur instantaneamente ficou desapontado e parecia triste como um balão vazio. Mordeu a carne à sua frente e disse com raiva ao homem de meia-idade. É tudo culpa sua, velho bastardo. Um ser humano tão doente porque você me deu esse corpo de criança. Pequeno bastardo. Lembro que você ficou muito satisfeito com esse seu corpo. Conte você mesmo. Quantas vezes você tirou vantagem de garotas bonitas? A maioria das garotas acharia você super fofo e o abraçaria sem parar. Retrucou o mago de meia-idade. Que nojo. Foi tudo parte da sua brincadeira. Você é doente. O que posso fazer com as garotas? Eu quero crescer. O menino disse em frustração. Princesa Mágica Sing balançou a cabeça e sorriu para essas duas pessoas. Ela não estava tão nervosa quanto antes. Embora essas duas pessoas fossem estranhas e poderosas, não parecia que fossem terríveis ou ruins. Mesmo que eles brincassem um com o outro, ela ainda era capaz de sentir a profunda ligação entre essa estranha combinação dos dois. No entanto, o que o mago de meia-idade disse fez Cindy corar. Quando ela viu esse garoto chamado Arthur, ela teve o desejo de abraçá-lo e beliscar suas bochechas. Esse garoto era muito fofo. Seus olhos grandes e brilhantes podiam convencer qualquer um sobre o quão ingênuo ele era, e era difícil para as mulheres se defenderem contra isso. Mas há uma mente tão obscena escondida por trás desse rosto bonito. Cindy pensou consigo mesma. Ela estava completamente sem palavras. No entanto, ela estava com muita inveja dessas duas pessoas, pois elas mantinham isso real.
Eles falavam de suas mentes e podiam fazer o que quisessem como o rei de Chambord. No entanto, esta princesa que tinha múltiplos fardos no ombro nunca poderia alcançar esse nível de liberdade. Ei, mesmo se você não me disser, eu sei que deve haver uma passagem secreta nesta cidade, e é assim que vocês entraram neste lugar. Aquele mago de meia-idade de repente sorriu e disse para Singh que estava pensando de volta às suas responsabilidades. No momento, o mago de meia-idade e o menino pararam de lutar. Claro, a outra possibilidade potencial era que os soldados de Zenith fossem teletransportados para cá por um feitiço espacial. No entanto, esse homem de meia-idade não sentiu a onda de elementos mágicos únicos na cidade, e esse tipo de feitiço era místico e precioso. Um pequeno império de nível 1 como Zenith não poderia tê-lo.